Olá, meu querido estudante, olá, você que vai fazer o concurso da PM. Hoje faremos um momento ligado à parte de atualidades desta prova. Nós precisamos pensar também, refletir, obviamente, como ah, alguns assuntos eles podem ser explorados quanto ao processo dessa categoria hoje na nossa sociedade. Segurança pública é um problema sério no Brasil, em diversas partes do mundo, e um policial militar adentrando uma corporação num país como o Brasil, ele tem que estar preparado para lidar com demandas não só profissionais, como demandas outras. O tema da aula de hoje é exatamente sobre uma dessas demandas outras que esse profissional vai ter de lidar. Vamos falar hoje um pouco sobre a saúde mental do policial militar. Excelente tema. Eu acho que seria muito relevante pensarmos um pouco a respeito dessa situação, desse contexto, dessa realidade. Vamos nessa? Olha só. Vamos ler o texto aqui sobre esse assunto, correto? Vem cá, olha só. Pronto, lá. A polícia é uma instituição pública de prestação de serviços com o propósito de fazer valer o direito à segurança. Assim sendo, pode-se dizer que a atividade do policial sofre pressões decorrentes tanto da organização do trabalho quanto dos fenômenos sociais. Outro elemento que se incorpora a essa dinâmica, formando uma tríade, é a precarização do trabalho. A precarização é resultante de um processo instituído por fatores sociais, políticos e econômicos que estão presentes nas condições impróprias de trabalho. Nesse sentido, é vivenciada de formas distintas, segundo as populações vulneráveis que compõem a sociedade como um todo. No caso dos policiais militares, a precarização das condições de trabalho pode ser proveniente dos equipamentos e dos instrumentos inadequados, da restrição de recursos orçamentários para a manutenção desses equipamentos, dos salários desproporcionais e da falta de capacitação profissional. São vários elementos que podem precarizar o trabalho do policial militar, dos agentes de segurança em geral. Esses fatores acabam configurando um quadro desfavorável, tanto para a eficiência do trabalho policial, quanto para a própria saúde dos PMs. E eu quero que vocês reflitam sobre o seguinte: a precarização tem a ver com um conjunto, são elementos que, articulados, formam a teia capaz, a capacidade, a configuração capacitada de um profissional atuar em prol da segurança pública de pessoas, de uma cidade, de uma sociedade. Então, não adianta, por exemplo, você pegar um excelente policial treinado. Você pega um policial federal, você pega um agente da Polícia Federal, muito bem treinado, muito bem disposto, muito bem educado fisicamente, vamos dizer assim, né, com condicionamento físico, e você não dá a esse policial uma arma, por exemplo, minimamente utilizável para o confronto com marginais. É óbvio que ele vai em desvantagem, e essa desvantagem plena, ela tem o risco de abatimento do policial, de estresse mental, né, de expor esse profissional a ataques, a morte, a ferimentos graves. Então, é um conjunto. Precisa estar bem treinado, mas precisa estar bem armado, precisa estar bem constituído numa tática, numa estrutura, numa estratégia de avanço perante ali, o combate à criminalidade. São elementos que, quando entrelaçados, eles vão formando a segurança dessa teia e estabelecendo a capacidade desses profissionais, né? A organização do trabalho é adequada, a organização do trabalho é adequada àquele que faculta ao trabalhador as condições necessárias para o escoamento, estão vendo aqui, dessas tensões. De acordo com Diju e a Bocelli, a Bocelli, a organização do trabalho deve ser entendida em sentido amplo, abrangendo tanto a divisão das tarefas, quanto a maneira como os homens se estruturam na sociedade.
O primeiro tipo de organização se dá entre os operadores, refletindo a repartição das tarefas, a cadência e o modo operatório que é prescrito para realizá-las. A organização se dá entre os homens, refere-se ao âmbito da responsabilidade, da hierarquia, da chefia e do controle, segundo os autores, enquanto a organização do trabalho reverbera na dimensão psíquica do sujeito, as condições de trabalho têm na estrutura física do trabalhador a sua visibilidade. Desse modo, a forma como a organização se estrutura tem implicações tanto no bem-estar do trabalhador e no sucesso dos bens e serviços, quanto na produção de sofrimento patogênico e de doenças mentais. A relação entre os aspectos objetivos e subjetivos do trabalho do policial militar, do policial estadual, do trabalho do militar estadual em atividade fim, pontua-se por uma miríade de constrangimentos, né? São os contractors, né? Com muitos PMs sentindo os efeitos nefastos dessas expressões. É o que as lideranças da Polícia Militar da Paraíba afirmam quando expõem suas preocupações sobre o alto índice de dependência química, no caso o alcoolismo, o constante estresse, o elevado número de depressão e o suicídio entre PMs. No contexto da PM, as pressões da organização, do trabalho e da sociedade aflitas são fatores que podem influenciar no aumento da fadiga e nas crises mentais. O percentual de aposentadorias por invalidez devido a transtornos psiquiátricos que foram homologadas pela Junta Médica da Polícia Militar da Paraíba em 1998 equivale a 25,5%. Mais de um quarto das aposentadorias se dão por invalidez em virtude de transtornos psiquiátricos. A cada 4, um pouquinho mais de um em cada 4 profissionais que se aposentam tem como a égide, tem como origem dessa aposentadoria transtornos psiquiátricos. Gente. Então, assim, no mínimo, um quarto dos debilitantes formais dos profissionais da Polícia Militar de um grande estado como a Paraíba, e obviamente que essa porcentagem deve ser parecida em alguns lugares maior, em alguns lugares um pouco menor, mas com certeza isso representa uma mediatriz de todo o país. De todo o país. Veja como esse processo é importante, né? Outro dado importante, continuemos, é que cerca de 75%, vamos subir aqui, ó, 75,8% desses reformados situam-se na faixa dos 20 aos 29 anos. Ou seja, estão entre os profissionais que se aposentam ainda jovens, praticamente em início de carreira. Considerando o escalonamento hierárquico da PM, verifica-se que 73,2% dos mais afetados são soldados e cabos, já que apresentam maiores chances de envolvimento com operações de risco em funções das demandas da sociedade, cada vez mais cadenciada pela violência. Entre 1995 e 1998, a Junta Médica da PM homologou 74 reformas por invalidez, das quais 42% praticamente foram por motivo de ordem mental. Os dados também apontam certos fatores que contribuem para o sofrimento psíquico desses profissionais, a saber, baixos salários, 92%. Como é que uma pessoa se sente bem, feliz, normal, adequada, satisfeita, se ela rifa a sua vida? É um trabalho perigoso. A todo momento, todos os dias, um policial militar pode perder a sua vida. Só por ser um policial militar. Não precisa necessariamente estar em confronto com o meliante, com o marginal. Basta que ele seja um policial militar, esteja fardado. E pode entrar à mira de um total repugnável à sociedade. Um total à margem. E só por isso ele já pode falecer. Como é que o indivíduo, nesse contexto, recebendo um péssimo salário, sem conseguir fazer projetos, dar uma vida decente à sua família ou a si mesmo,
como é que esse indivíduo não vai padecer de algum tipo de transtorno, algum tipo de desequilíbrio mental? Muito complicado. Carga excessiva de trabalho, 70% praticamente, e condições de trabalho desfavoráveis, um pouco mais de 60%. Quer dizer, a tríade é salários ruins, excesso de trabalho e condições desfavoráveis. Essa tríade gera um quarto elemento que é crucial, determinante para a diminuição da capacidade do profissional militar, do profissional de segurança pública, que é o policial militar, que é a saúde mental. Para suprir a limitação salarial, os PMs realizam outros trabalhos, chamados bicos, com o propósito de complementar a renda mensal. Na maioria das vezes, esses trabalhos são de serviço de segurança particular, de eventos privados ou de estabelecimentos comerciais. Ao desempenhar as outras atividades, os PMs criam um acúmulo de horas que são incorporadas à sua rotina de serviço estadual, comprometendo seus momentos de repouso, lazer e convívio familiar. Gente, texto bem completo, né? Texto bem completo sobre essa realidade aqui, ó. Agora veja aqui o tema, né? O tema. Deixe-me aqui, ó, trazer para vocês a possibilidade de uma discussão. Vou te pegar aqui apresentações, certo? Deixa eu pegar um tema qualquer, só para poder vocês verem. Vou produzir agora com vocês o planejamento, né? Vejam aí meus dois filhos queridos, os amores de minha existência, né? Cadê, gente? O que eu... Certo? Deixa eu copiar aqui novamente, ó. Copiar. Colar. Rapidinho. Vamos aqui, ó. Pronto. Já tenho aqui um inicial para trabalhar. Ó. Vamos aqui apenas até aqui a proposta, o tema. Ó. Olha só. Vamos analisar. Né? A banca que faz essas provas, ela, com certeza, tem uma característica marcante, que é colocar os temas em uma articulação, em uma composição diferentes, né, do que o Enem, por exemplo, faz, certo? Então, eu queria que vocês prestassem atenção, já viram fazer isso algumas vezes, vamos ver com esse tema, como esse tema é tão importante, tão relevante. Eu acho que alguma coisa ligada a essa discussão pode cair à prova de vocês, e seria fantástico que vocês já tivessem visto isso anteriormente aqui comigo, né? Então, vamos aqui dar uma olhadinha, ó. Pronto, ó. Vem cá. Vamos lá. Presta atenção. Considerando as informações veiculadas no texto acima, além de sua percepção atual sobre as doenças específicas que acometem o mundo e também profissões que constantemente lidam com grande, com grande, olha lá, ó, com grande pressão, né? Veja, os dados que nós enfrentamos ali, os dados que nós vimos ali no texto de apoio, falam do meio da década de 90 até o final da década de 90. Na década de 1990, portanto. Isso faz 20 anos. 20 anos. 20 e pouquinho. Vamos fechar em 20 anos. Vocês acham que em 20 anos esse quadro se agravou ou não? Que essa realidade das doenças mentais foi agravada ou não foi agravada? Com certeza houve um agravamento. E há uma probabilidade muito grande que aqueles dados estejam hoje significativamente aumentados.
significativamente acima do que de fato é possível estabelecer como ordem do processo. Então, nós temos aí uma percepção já importante para a nossa discussão. Veja, discuta utilizando o norma padrão da língua portuguesa, além de valer-se de argumentos que suportem a sua opinião sobre o assunto, em uma dissertação argumentativa, discuta, né, como equacionar as pressões sociais contemporâneas e maiores dilemas ligados à segurança pública quando é preciso cuidar da saúde do policial militar. Nossa, muito bem, ó. Vamos lá. Vou isolar aqui a parte em negrito. Vamos isolar aqui a parte em negrito, ó. Vamos lá, isolar a parte em negrito. Vamos isolar a parte em negrito, certo? Trazer para vocês aqui, eu vou botar 40. E eu vou colocar aqui um espaçamento pequeno, né, para que a gente consiga trabalhar com essa proposta. Vamos lá. Vou botar aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue ficar mais simétrico. Ficamos não. Agora ficamos mais simétricos. Vamos lá. Como equacionar as pressões sociais contemporâneas e dilemas ligados à segurança pública quando é preciso cuidar da saúde do policial militar? É uma, é, é uma proposta em formato de pergunta. A primeira coisa que a gente faz é transformar essa pergunta em alternativa, né? Como, como criar alternativas para equacionar as pressões sociais contemporâneas e maiores dilemas ligados à segurança pública quando é preciso cuidar da saúde policial militar? Então, aqui basta que a gente faça isso, ó. A gente vai fazer o seguinte: essa parte inteira aqui, equacionar até policial militar, nós vamos chamar de tema central. O tema principal é equacionar as pressões contemporâneas ligadas à segurança pública, né? Na verdade, eu colocaria aí contemporâneas como delimitador de vermelho, né? E o como aqui também como delimitador de vermelho. Como é que a gente vai fazer isso? Presta atenção em mim aqui. Olha só. Deixa eu puxar aqui. Ó. Tudo isso aqui é tema central. Vamos deixar aí o contemporâneos. Contemporâneos de vermelho para representar, né, o delimitador. Certo? Olha só. Equacionar as pressões. Toda essa aí é a discussão que você vai implementar hoje. Vou botar 20 para caber. Né? Pronto, agora coube, acho que coube legal. Beleza. Vou tirar aqui o repertório para ver se agora a gente consegue pensar melhor. Equacionar as pressões sociais contemporâneas, maiores dilemas ligados à segurança pública, quando é preciso cuidar da saúde, cuidar da saúde do policial militar. Pronto, eu acho que agora está beleza. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Vou pegar esse argumento pequenininho, Ctrl C, Ctrl V, e transformar ele, sabe em quê? Em como ó, como fazer isso, né? Ainda posso colocar, sabe o que aqui? Como equacionar Vou botar como equacionar Está tudo de vermelho. Olha lá. Vamos aqui. Vem comigo. Vem um raciocínio. Não me deixe de me acompanhar. Olha lá. Como equacionar Vamos lá. Como equacionar
2. Perfeito. Temos aí os delimitadores, tá? Vamos ver aqueles nomes vão aqui, ó. Vou diminuir isso, puxar isso para cá, ó. Esse argumento, essa seta para cá. Então, a gente vai pensar cada estratégia argumentativa, ou seja, cada tema dos desenvolvimentos, como uma forma de equacionar as pressões. Como equacionar? Aí aqui, ó, eu tiro equacionar, o tema central vai ficar as pressões sociais contemporâneas. E maiores dilemas ligados à segurança pública quando é preciso cuidar da saúde da polícia militar. Perfeito? Ficou mais claro assim para vocês? Ficou tranquilo? Certo, tá beleza, né? Vamos nessa, vamos nessa. Vamos começar a trabalhar agora. Vamos começar a trabalhar agora, que é pensar o planejamento. Certo? Pronto. Primeira coisa que me vem à cabeça eu, quando eu falo de saúde mental, é a primeira figura no mundo que se tornou referência sobre saúde mental. Eu colocaria aqui Felipe Pinel. Felipe Pinel, gente, é o pai da psiquiatria. Felipe Pinel participou da primeira grande transformação da medicina no mundo, que ocorreu lá depois da Revolução Francesa. O primeiro relatório de manual da medicina feita lá após a Revolução Francesa. Ele, junto com Vic Dazy, com Gerard Cabinet, com Foucault, com esses médicos, boticários, né? Com essas figuras que sabiam, que tinham um discernimento vamos dizer assim, socionatural, né? Tinham um conhecimento bom sobre ciências da natureza, queriam acabar com o curso de medicina e formar agentes de saúde. Obviamente que isso não deu certo, mas mais para frente ficaram médicos e agentes de saúde. Esses agentes de saúde deram origem às outras profissões da área de saúde, como enfermagem, como fisioterapia, nutrição, né, psicologia e por aí vai. Felipe Pinel ele é considerado o pai da psiquiatria porque ele se interna dentro de dentro de manicômios com aquelas pessoas que foram alijadas da sociedade, foram escanteadas da sociedade, foram presos nas masmorras por darem vergonha às famílias. Ele se tranca em hospitais psiquiátricos, né, que a gente só vai saber que é um hospital psiquiátrico aquilo hoje, mas à época era um rascunho de um local mais adequado para esse tipo de pessoa patológica, para poder entender como é que essas pessoas agiam e para tentar medicar essas pessoas. Não é à toa que, durante muito tempo, né, Pinel é um desses pensadores que se tornaram adjetivo. Assim como Maquiavel se tornou maquiavélico, que é uma pessoa fria, manipuladora, assim como Platão virou platônico, aquela coisa inalcançável, que não se realiza, né? Assim como também Pinel, né? Quando você fala alguém está Pinel, é porque a pessoa não está muito bem da cabeça, né? Inclusive, era um bloco aqui de Carnaval de Salvador na década de 1980. O bloco Pinel, a banda Pinel, faz referência a essa característica de a pessoa ter ficado um pouco assim fora da realidade. Como ele ficou depois que ele sai, né, da convivência com essas pessoas. E vamos dizer que ele fica um pouco excêntrico. Mas ele é o pai da psiquiatria porque ele é o primeiro a se dedicar a isso. Ô, Lucas, mas o pai da psiquiatria não é Freud? Não. Freud é o pai da psicanálise. Psicanálise é diferente de psiquiatria. Psiquiatria, não esqueça, o psiquiatra, ele pode, né, fazer momentos terapêuticos, a gente conversa no sentido psicanalítico, mas ele tem autorização para receitar remédios. O psicólogo, psicanalista, não, é só realmente terapia cognitivo-comportamental. Certo, pessoas? Tudo bem? Tranquilo? Felipe Pinel, pode ser o repertório de começar o nosso texto. A gente vai pensar uma tese sobre essas pressões da sociedade, e aí a gente pode ver como equacionar essas pressões
ligados à segurança pública, quando é preciso cuidar da saúde mental do policial militar. O próprio texto de apoio nos ajuda. A gente ajuda a equacionar isso se tiver melhores condições de trabalho. Não é verdade? Se o profissional tem melhores condições de trabalho, ele consegue equacionar um pouco melhor essas pressões. Por quê? Porque ele sabe que quando o bandido, o marginal, estiver à sua espreita, ele pode lidar melhor, ele pode lidar de maneira mais equânime, ele pode disputar o espaço, embater o marginal, você tem melhores condições de trabalho. Sem condições de trabalho, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue embater, né? Ele vai acabar ficando, né, em desvantagem, colocando a sua vida excessivamente em risco, correto? Em risco. A segunda estratégia também os textos de apoio podem ajudar. Aí você me diz assim, Luquinhas, eu não estou copiando o texto de apoio quando eu coloco isso, não? É óbvio que não, gente. O texto de apoio é um material de pesquisa. Você pode pesquisar nos textos de apoio o que você quer dizer. Você pode fazer essa pesquisa, né? O que você não pode é copiar o texto de apoio. Aí, no caso, você vai pegar essa ideia do texto de apoio, que está lá solta, criar uma organização e você vai trabalhar essa ideia, você vai refletir como é que você vai tratar disso. Como é que você vai discutir isso? O que seriam melhores condições de trabalho? O que é melhor condição de trabalho? Treinamento adequado. Treinamento adequado. Esse é um dos argumentos que a gente pode colocar aí, não é verdade? Né? Que a gente pode colocar aí. Treinamento adequado. Outro aspecto que faz com que a pessoa tenha melhores condições de trabalho, né, além do treinamento adequado, é manutenção dos insumos. Não, melhor, manutenção dos equipamentos. Gente, imagina, você vai lá, subir o morro, tentar embater esses marginais com uma, com uma, com uma viatura, pelo amor de Deus, século passado, vai pegar um golzinho bola para poder correr atrás do marginal que está com uma SUV, tem condição, né, gente? Não vai funcionar, né? Não vai conseguir. Então, o aspecto aqui, ó, manutenção dos equipamentos. Deixa eu ver se eu consigo subir esses dois aqui. Dos, pronto, aqui, ó. É isso que eu queria fazer. Eu queria fazer isso. Aqui, manutenção dos equipamentos. Muito bem. Né? Manutenção dos equipamentos. Certo. Outro aspecto que faz a pessoa ter melhores condições de trabalho, qual é? Armamento compatível com as missões. Não dá para entrar com a pistola no morro quando a galera tá de fuzil. Não tem condição. O cidadão, ó, não tem aí, né, a sua capacidade de conseguir fazer isso. E olha que aqui, ó, eu usei aqui apenas, ó, armamento compatível com as missões, manutenção dos equipamentos, treinamento adequado. Olha o aspecto que eu posso colocar aqui, ó, também. Vou tirar a manutenção dos equipamentos e vou adaptar mais, vou trazer informações mais próximas do tempo. Vou colocar assim, ó, acesso a psicólogos. Pô, gente, o cara às vezes passa por uma situação difícil, um tiroteio, morre um amigo, depois ele vai saber que a bala que matou a menina, enquanto os policiais estavam ali em ação,
eles na linha de tiro, foi a arma de um policial, né, naquela situação difícil. A pessoa tem que ter acesso a psicólogos, né, tem que ter acesso a mecanismos para poder lidar com essa realidade, certo? Então, aqui nós temos, ó, meus queridos e minhas queridas, deixa eu salvar aqui, já fiz bastante coisa, a gente já tem um argumento trabalhado, né? A gente pode pensar num outro argumento aqui, ó, melhores condições de trabalho. Vamos colocar aqui, ó, outra forma para equacionar esse contexto é o quê? Melhor o quê, gente? Remuneração. Gente, o cara ganha mal, ele não consegue nem projetar nada com a família dele, né? Melhor remuneração é, ó, melhores salários. Melhores salários. É um absurdo que um policial militar ganhe, que ganha, né? Vamos colocar aqui, melhores salários, aposentadoria especial. Ela não pode se aposentar com 35 anos de função, ou sem ser o salário integral. Para mim, toda a gente de segurança deveria se aposentar com o salário integral, com o mesmo salário que ele ganha, né? Outra coisa, o cidadão vai subindo, fazendo o plano de carreira dele, ele tem de valer a pena o cara se esforçar para sair ali de cabo para sargento, sargento para tenente, tenente para capitão, capitão para major, major para tenente coronel, tenente coronel para coronel, e aí vai. Melhores gratificações. Gente, é um serviço da mais alta importância para uma sociedade. Então tá aqui, ó. Foi isso, cara. Abre as coisas de notícias no computador, ninguém pede, mal fiz, pronto. O que a gente precisa agora, gente? A gente precisa pensar nos dois repertórios. O primeiro repertório, a gente falou de Felipe Pinel, não esqueçam que o repertório, que são os exemplos, né? Eles precisam estar conectados com cada tema do parágrafo. Então, o repertório ali de menores condições de trabalho tem que ser um repertório ali para isso, relacionado com aquela ideia. E aqui, melhor remuneração tem que ser um repertório relacionado à ideia financeira. Relacionado à ideia financeira. Veja, né? Aí eu posso trazer aqui para vocês, nós vamos pesquisar uma notícia, né? Para que a gente consiga, olha lá, uma notícia para que a gente consiga refletir um pouco melhor. Ó, vou botar aqui, ó, salário médio dos PMs no Brasil. Vai aparecer com a notícia. 2022. O cargo de soldado PM se inicia ganhando R$ 2.990 de salário. Pode vir a ganhar até 4.380. A média salarial do soldado PM no Brasil é 3.000. A formação mais comum é a de graduação em Direito. Veja, né? Aqui, ó, vamos pegar uma fonte interessante. Ó, você vê que aqui, ó, o valor, né? O salário por estado. Quanto ganha o policial militar? Em torno de 3, né? O PM do Distrito Federal tem o segundo maior salário do país. Né? Vamos colocar aqui, ó. Aqui, ó, melhor remuneração, ó. Vamos colocar aqui. PMs do Brasil, né? PMs do Brasil ganham, em média, 3. Essa aqui, em média, 3.000 reais mês. Hoje, gente, que absurdo. Isso não existe, isso não existe. Isso é uma atrocidade, esse tipo de contexto, né?
Isso é uma atrocidade das grandes. Das grandes. Ó. Qual foi o lugar que eu tirei isso? Qual foi a fonte? Do site famoso chamado Poder 360. 360 graus, na verdade. O dia que eu boto nesse teclado os graus, o dia que eu boto os graus, é difícil, viu? Colocar os graus. Shift faz isso, Ctrl faz isso, função faz isso, Ctrl Alt. Ah, consegui Ctrl Alt. Pronto, Poder 360 é a fonte dessa informação terrível, que a gente consiga ir mudando isso aos poucos, certo? Falta um no repertório, que é sobre condições de trabalho. Nós trouxemos um pensador, né, uma figura importante da área, né, nós trouxemos um dado estatístico, né, nós podemos trazer aí agora um contexto histórico, né, nós poderíamos trazer também aí algum tipo de reflexão da literatura, algum tipo de reflexão da arte, algum quadro que represente aí a polícia, no caso aí as condições ruins de trabalho da polícia, alguma obra de arte que fale sobre isso, que discuta essas questões, a gente pode pensar aí, né, melhores condições de trabalho, como equacionar esse aspecto, ó, melhores condições de trabalho, acesso a psicólogos, a gente pode trazer isso como argumento também, né? Pronto, melhores condições de trabalho, a gente pode trazer aqui uma representação cultural, um preconceito, ainda existe um preconceito muito grande, ó, preconceito, né, com a saúde mental, ou dado estatístico, em cada 4 pessoas no mundo, em 2050, terá distimia. Esse é um dado da OMS. Luquinhas, o que é isso aí? O que é distimia? Distimia é uma depressão leve e longa no tempo, gente. É como se fosse um princípio depressivo. O que eu estou trazendo para vocês aqui, a informação que eu estou trazendo para vocês, é de que 25% da sociedade no mundo vai ter um princípio depressivo até 2050. Gente, outro dado estatístico aí, para poder você usar sem problemas na sua redação. Ó, sem problemas na sua redação. Vou colocar tudo aqui, vai começar um pouco fora de ordem, para você ter aí o planejamento, para você ter printado o seu planejamento. Ó. Beleza? Luquinhas, como é que eu poderia escrever sobre isso? Faça uma introdução sobre isso, né? Escreva uma introdução sobre isso, Luquinhas. Vou escrever. Escrever uma introdução, viu? Aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. E a gente fecha esse encontro, certo? E daqui a pouco eu analisarei outro tema. Olha lá. Para baixo, vou ver, né? Não existe esquerda, vou ver, esquerda, mover, né? Lá, quando marcham os policiais, os soldados, para baixo, vou ver, por quê? Porque só coisas ruins estão acompanhando a estrutura dos policiais militares para exercer sua profissão. A ausência de cuidado com a saúde mental é um problema de estrutura da polícia. De estrutura da polícia, tá? Olha aqui comigo, ó.
O médico francês Philippe Pinel foi o primeiro profissional de saúde a se preocupar com as condições de tratamento de pessoas com doenças mentais. No entanto, aí é uma dica interessante, é interessante você começar a sua tese sempre com um operador argumentativo de contrariedade, de adversidade. No entanto, contudo, todavia, não obstante, em contraste, porque a sua tese vem para contrastar com a informação do repertório, como se você dissesse agora. No entanto, mesmo, mesmo, mesmo o médico, mesmo o profissional da medicina, mesmo, né, que Pinel tenha iniciado esse cuidado no século XVII, né? Até hoje, os policiais militares sofrem com a falta de assistência mental no Brasil. Essa é sua tese, que há um sofrimento policial militar no Brasil com relação às suas questões mentais, né? Sofrem com o descaso, né? Sofrem com descaso mental, sofrem com descaso com a saúde, sofrem com descaso com a saúde mental no Brasil. Pronto. Com isso, para equacionar essa situação degradante, é preciso dispor a esses militares melhores condições, tanto de trabalho quanto de remuneração, a fim, a fim junto é com desejo, a fim separado é com a finalidade, com objetivo, né? Tanto de trabalho quanto de condições de trabalho, quanto econômica, condições econômicas, quanto de trabalho, quanto econômicas, a fim de melhorar a educacional, melhorar para queria colocar aqui, ó, econômicas, a fim de equacionar tal problema no país. Eu queria usar equacionar aqui. Vou colocar aqui ó, para dirimir, que significa diminuir, minimizar, atenuar. Ó, essa aqui é a introdução. Veja, o título, vou colocar aqui essa cor assim mais vinho. Título é bom se você tiver um bom título na cabeça, e se for obrigatório, você tem de colocar. Essa parte aqui que eu coloquei em negrito, agora eu vou colocar de azul. É a contextualização, vamos sempre começar com a contextualização, né, queridos? Vocês sabem disso, ó. Nós temos aqui agora a tese sempre eu coloco de verde, eu coloco de negrito em preto o projeto de texto, que é o final do parágrafo, que é
condições de trabalho, condições tanto de trabalho, ó, e condições econômicas, ó, a fim de equacionar tal problema. Pronto, pessoas. Analisamos um tema bonitinho, um dos melhores sobre esse assunto. Ainda temos mais um encontro, vamos analisar mais um tema atual, pensando nos temas que podem ser cobrados e vocês saírem bem no concurso da PM. Tudo bem? Até a próxima, foi um prazer. Obrigado. Tchau, tchau.